Graça e paz, igreja. Bem-vindo a essa terra de adoração. Senhor Jesus, tem misericórdia. Vamos de novo? Bem-vindo a essa terra de adoração. Eu sei que está faltando, irmão, é proteína, né? Tá fácil não, né? Gente, eu nunca pensei que eu ia sentir tanta falta assim. Meu Deus do céu. Mas você está vivo aí? Amém. Eu tenho alguns grupos, os irmãos ficam mandando, até ontem, até hoje, os irmãos mandavam fotos de prato com arroz e feijão. Hoje em casa apareceu um gilozinho, para dar uma mudada no gosto, irmão. Mas tem alguns irmãos profetizando já tem irmãos mandando foto de picanha para sábado. Você recebe aí? Meu Deus do céu. A agenda do sábado de manhã vai ser café da manhã com ovos e bacon. Não, mas sem ovos, né? Sem ovos, né? Sem ovos, tá certo. Aleluia, amém. E agora sem congresso ainda, irmão, Deus sabe todas as coisas, né? Churrasco no sábado à noite também. Mas nós estamos tão felizes lá em casa, apesar do ovo, da batata, do arroz e feijão. Hoje eu falei num grupo, irmãos, fazia tempo que eu não comia arroz sem bacon e calabresa. Perdão, feijão sem bacon e sem calabresa. Eu nem lembrava mais do gosto. Senhor, porque sempre tem um bacon, uma calabresa. Desculpa, irmão, estou fazendo você pecar, né? Perdão. Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Irmão, mesmo que eu não quisesse pregar essa palavra hoje, desde a oração dos oficiais, o apóstolo conduziu a oração com os oficiais hoje. Ele falou sobre a adoração. A irmã Laís, durante o louvor, falou sobre verdadeiros adoradores, e eu quero usar essa passagem. Não vou falar sobre adoração, porque no sentido que envolve música, porque não é minha área, mas eu queria que você lesse comigo o versículo 20, só o começo dele. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20, que diz assim: nossos pais adoravam neste monte. Nossos pais adoravam neste monte. Até aqui. Eu quero nessa noite falar um pouco sobre mudança de mente, mas o título da palavra é Livres para Adorar. Uma liberdade que Deus tem para nós, motivada ou conquistada através de uma mudança de mente. E a direção do Espírito Santo, que o Espírito Santo colocou ao meu coração nessa noite, é que nós precisamos nessa noite olhar algumas coisas que os nossos pais faziam ou fazem relacionadas à adoração, relacionada a aquilo que se diz a Deus. Mas antes disso, eu queria que você visse comigo um pouco da história dessa mulher, a mulher samaritana. Se você pode voltar comigo, o capítulo 4, versículo 1, e você pode olhar comigo algumas coisas que eu vou falar. Por exemplo, o texto diz que, no início, né, que Jesus, ele sai a caminho de Samaria, e os historiadores dizem que era também uma opção passar por Samaria, para onde Jesus tinha como destino final. Mas havia outras opções que os judeus ortodoxos utilizavam. Era um caminho talvez mais seguro, mas enfim, eles evitavam passar por Samaria, e Jesus utiliza passar por lá. Versículo 4 do capítulo 4, eu quero que você veja comigo, porque essa palavra ela faz uma diferença. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Essa palavra necessária, ela não é uma palavra assim, qualquer, uma palavra assim, é necessário que você tome água, é necessário que você se alimente, não. Essa palavra, ela tem uma conotação divina.
Era necessário porque Deus o conduziu, Deus o levou, Deus tinha esse propósito que ele passasse por Samaria. Então não era só uma opção de um dos 3 caminhos, ele escolhendo aquele, mas era a vontade do Senhor que ele passasse por aquele lugar. E diz a Bíblia que ele caminha, você conhece bem a história, ele caminha e ele chega a Samaria e ele vai para um lugar que havia um poço. Os seus discípulos deixam ele só e eles vão buscar comida. Comida. Por quê? Porque diz a Bíblia que era hora sexta, provavelmente por volta do meio-dia. E aí eu começo a ver e a pensar algumas coisas. A Bíblia diz que Jesus estava com sede quando ele conversa com a mulher. E não era mentira, porque o nosso Jesus não mente. Não era uma desculpinha para ele poder conversar com aquela mulher, para puxar assunto, para fazer um assunto comum com ela, porque ela estava ali para tirar água, enfim. Mas eu fiquei pensando também, perguntando para o Senhor, Senhor, por que é que os discípulos saem para buscar comida? Jesus, a Bíblia diz que ele chega para ela e fala assim, olha, eu não estou com fome, eu estou com sede. Eu tenho sede. Mas os discípulos saíram para buscar comida. E ele fala para a mulher, mulher, eu estou com sede. E aqui eu queria começar a pensar com você algumas coisas. Ele estava mentindo? Não, ele não estava. Mas ele também estava ministrando ao coração daquela mulher. Algumas verdades, ministrando algumas barreiras, ministrando uma palavra para quebrar algumas coisas no coração dela. E eu creio que Deus tem algumas verdades para o nosso coração nessa noite relacionadas à adoração e à liberdade. Nós precisamos nessa noite enxergar algumas coisas, mudar algumas coisas na nossa mente, que a religião, eu não sei se você percebe, irmão, mas nós somos domingo ministrados. O apóstolo, as pessoas que sobem aqui têm falado sobre, irmão, cuidado com a religião. Irmão, cuidado com esse costume que você tem, que você coloca na sua rotina, como se fosse ao domingo do Senhor. Não, não é qualquer dia. Cuidado como você entra aqui para adorar. Cuidado como você se comporta neste lugar. Por quê? Porque algumas coisas que os nossos pais faziam ou fazem, provavelmente elas nos acompanham e nós precisamos, não sei se todos os dias, mas sempre que lembrados ou confrontados, nós precisamos analisar essas coisas em nós. E Jesus estava trazendo para aquela mulher algumas coisas. E ela diz assim, olha, eu entendo que você está com sede, essa sede praticamente ela é um problema seu, não é meu, porque eu estou sendo bem suprida. Veja comigo, por favor, o versículo 8. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Versículo 10, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondendo-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Versículo 12. És tu, porventura, maior do que Jacó? Quem? O nosso pai. Essa mulher, ela tinha algo no coração dela. Eu estou fazendo o certo. Eu tenho na minha mente, no meu coração, que Jacó era meu pai. E aí nós já temos um problema que é uma das razões, um dos motivos que o judeu odiava o samaritano, é essa questão essa mistura que eles têm, de achar que eles são, que eles se comportam, que eles são judeus, mas eles não são. Como se fosse, eles usam uma identidade de que são, mas eles não são.
E isso irrita. Eu acho que eu tenho até anotado aqui, depois a gente vê, acho que no capítulo 8, os fariseus chamam Jesus de samaritano. Tamanho era o ódio do judeu com relação a isso. E Jesus assim, para aquela mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você entendesse quem é, você pediria e eu te daria. E ela falou assim, você não entende nada. Deixa eu te dizer uma coisa, aonde eu estou aqui buscando, esse lugar aqui que você tem posto aqui, o meu pai Jacó, ele sustentou a vida dele, a família, sustentou o gado. Quem que você pensa que você é? Por quê? Porque o meu pai Jacó, falando isso para Jesus. E às vezes, irmãos, nós temos algumas coisas dentro de nós voltadas à adoração, a colocar em primeiro lugar na nossa vida algumas coisas que os nossos pais colocaram. Às vezes não, às vezes eles têm algumas coisas que nós não temos e nós precisamos. Eu não estou falando de um time de futebol. Por exemplo, às vezes as pessoas perguntam para mim, qual é o meu time? O meu time é o Santos. Não faça piadinha. Misericórdia. Mas por quê? Tem uma história. Eu era São Paulino, também misericórdia. E um dia, rapidamente, sendo bem rápido, eu quis um final de ano, não sei, 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu quis, no final de ano, agradar o meu pai. E fazer planos para o próximo ano. Aquela coisa de crente, sabe? Eu vou planejar, tal, tudo. E o que eu vou fazer no próximo ano? E o que eu vou dar para o meu pai de presente de final de ano? Eu falei, bom, vamos eliminar, vamos ser bem práticos, vou dar uma camisa do Santos para ele. Tá bom, eliminei esse problema, pensamos tal. E o que eu vou fazer o ano que vem? Eu quero fazer alguma coisa que agrade a Deus. O que eu vou fazer? E de repente houve no meu coração uma junção de, ao invés de agradar o nosso Deus, fazer algo que agrade o meu pai aqui como um símbolo de que agrade a Deus. Você entendeu? Amém? E eu fiquei pensando, o que é que agrada o coração do meu pai da terra? Meu pai é santista. Por que eu tenho esse nome maravilhoso, Clodoaldo? Porque Clodoaldo era o jogador do Santos da seleção brasileira. E meu pai colocou esse nome em mim. E eu fiquei pensando, já sei, tá simples. Eu vou dar uma camisa do Santos. Mas aquilo, irmão, mexia comigo. Por quê? Porque no meu coração eu queria agradar a Deus. E o Espírito Santo me conduzia para fazer algo para o meu pai da terra, para que o nosso Deus fosse honrado. E a coisa não encaixava. Aí eu fui numa loja esportiva em Campinas, peguei uma camisa do Santos. Eu tinha alguns contatos em Santos, falei, bom, eu mando para meus amigos lá, eles vão lá na vila, pede para alguém assinar e eu entrego, fica lindo. Preste atenção, porque Deus está falando com você. Não precisa ser santista, mas para você entender o propósito. E aí o vendedor falou assim, qual o tamanho do seu pai? Meu pai tem mais ou menos o meu tamanho, assim. Aí ele falou, então experimenta. Tá bom. Eu, São Paulino, de ir no Morumbi, para assistir jogo da Libertadores. Naquela época o Corinthians não tinha Mundial. E aí eu coloquei a camisa, irmão, eu cheguei diante do espelho. O meu coração, lembre-se bem, é agradar a Deus. E Deus me conduzia para fazer algo para o meu pai, que glorificasse Ele. Eu pus a camisa, olhei assim, falei, não. Falei, embora para presente, moça. E levei, e nós fomos passar o Natal com a nossa família. No meio do churrasco da família, irmão, olha só como você precisa ser sensível ao que Deus está falando. E repito, não é para você ser santista, mas para você ajustar algumas coisas que estão fora do propósito. A minha prima começou a perguntar o nome de cada um. Fulano, Felipe, por que você chama Felipe? Qual o motivo?
Alex, qual o motivo do seu nome, Alex? Edson, por que você chama? E ela perguntou para todos. Quando chegou em mim, ela falou assim, você é fácil. E ela olhou para o meu pai e falou assim, tio Zé, mas não adiantou nada, né? Irmão, aquilo me deu uma fúria santa. Uma coisa assim que eu falei, não, isso não vai ficar assim. Eu já sei o que eu tenho que fazer. E eu pedi a palavra e ergui a minha mão no meio da família. Falei, gente, quero falar uma coisa. E todo mundo já sabe que eu sou pastor. Eu acho que ficará lá, o pastor vai pregar. E nós temos uma história de família um pouco complicada. Meu pai e minha mãe são separados. E eu comecei a elogiar o meu pai. E tem um detalhezinho. O Pablo e o André já torciam para o Santos. O meu pai, santista, tinha um intervalo, alguma coisa assim na geração que não combinava. E eu comecei a elogiar o meu pai. E no meio desse elogio para a família toda, eu tomei uma decisão. E eu falei, eu quero declarar a partir de hoje, para te honrar, pai. Eu fui bem claro, gente, para te honrar, pai, que eu a partir de hoje sou santista. Irmão, ficou esse silêncio assim, ó. E o povo chorando. Chorando. Por quê? Porque era essa a vontade de Deus que eu fosse santista? Não, mas que eu fizesse algo. Por quê? Porque quando eu nasci, o meu nome veio para agradar ao meu pai, para fazer algo ao meu pai. E essa mulher, vamos voltar para o texto, e essa mulher fala para Jesus, Jesus, o que eu venho fazer aqui, aonde eu venho buscar da fonte, é uma fonte do meu pai. E ela achava que ela estava buscando na fonte certa. E Jesus falou para ela assim, mulher, se você soubesse quem é que está falando com você, você pediria água e ele te daria. Vamos caminhar? Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, versículo 15, Senhor, dá-me então dessa água para que eu não tenha mais sede. Eu nem precise vir aqui buscar. Disse-lhe Jesus então, vai, chama teu marido e vem cá. Pausa. Ela fala para Jesus uma coisa antes dessa declaração. Ela fala assim, o Senhor não tem vasilha. O poço é fundo. O Senhor não vai conseguir tirar essa água. E Jesus fala assim para ela, mulher, você não está entendendo. Eu sou essa água. E quando ele fala, alguma coisa no coração dela muda. Por quê? Porque aquilo que ela estava fazendo já relacionado à vida dela, com relação a Jacó, com relação a tudo que ela fazia, no seu dia a dia, já não fazia mais sentido. Por quê? Porque Jesus trouxe uma novidade para ela, e essa novidade fez muito sentido. Então o problema já não era a vasilha. Ela já não estava mais preocupada com a vasilha que Jesus ia talvez pegar dela. Já não era o poço fundo, mas ela começou a entender que algo dentro dela não estava correto. A sua crença, a sua fé, a sua convicção de que Jacó, de que esse poço, não, o problema já não era mais essa fonte, o problema era o interior dela. E Jesus fala assim, mulher, eu quero trazer uma novidade para você. Eu sou a fonte daquilo que você tanto precisa. Esse vir aqui todo dia, por volta do meio-dia, por vergonha, com esse sol forte, tudo isso que você faz para se esconder, eu estou vendo tudo isso, mas eu quero trazer uma novidade para você. Você faz isso achando que isso é o certo, mas tem mais. Tem algo mais. E aí Jesus traz uma outra coisa que eu queria que você pensasse. Vai lá e chama o teu marido. Ele traz um momento profético para aquela mulher. Porque ele expõe algo profético que ela não havia falado, mas ele sabia. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, você não falou, mas Deus sabe. Senhor, mas eu tenho um probleminha aqui.
ele falou, eu sei que você tem problema. Você teve 5 maridos. E esse que você tem, ou seja, o 6º, não é seu marido. Mas eu quero ser para você o 7º, o perfeito. Deixa eu entrar na sua vida. Deixa eu mudar seu coração. Para com essa coisa de que Jacó era a fonte, porque meu pai fazia isso, meu pai fazia aquilo. Para com isso nessa noite. Muda isso no seu coração. Eu vou expor quais são as minhas dificuldades. A minha dificuldade é que eu tenho vergonha, porque eu já tive muitos casamentos. Deixa eu casar com você e ser o seu 7º marido e o último. Você não vai precisar mais disso. Eu tenho vergonha de me expor, eu tenho vergonha de adorar de uma maneira diferente. Então faz o seguinte, sai correndo, vai lá na cidade, chama aquele povo todo e fala que você encontrou o Messias. Quando eu recebo do Senhor uma oportunidade de mudar de vida, de mente, de coração, de atitude para adorar de maneira correta, eu não posso perder. Dias atrás, eu estava aqui no momento do louvor e eu comecei a olhar como é que o nosso louvor aqui acontece. Louvar e adorar são coisas diferentes, tá? Todo mundo que adora, louva, mas nem todo mundo que louva, adora. Amém? Por exemplo, eu não sei cantar, nem o Bispo Hernani, mas um dia nós vamos cantar aqui no culto da oportunidade. Vai ser a primeira e última vez, mas nós vamos cantar. Eu não sei se a pastora Adriana vai deixar, mas nós vamos tentar. Porém, nós sabemos adorar. E Jesus aqui fala para essa mulher, olha mulher, eu sou a fonte daquilo que você precisa para matar a sua sede. Às vezes, eu olho para cá e eu vejo a fumaça, eu vejo as luzes, eu vejo a guitarra, o som, eu vejo apaga a luz, acende a luz, aquela coisa linda, tudo lindo e maravilhoso. E aí você vai para a internet, a gente vê os nossos irmãos brigando com relação à parede preta da igreja. E um dia, irmão, num culto aqui na nossa igreja, não foi na internet, foi num culto aqui. O Espírito Santo falou, filho, deixa eu te falar uma coisa sobre a parede preta. Falei, até o senhor vai entrar nessa polêmica, o senhor tem certeza? Ele falou assim, filho, quando eu trouxe o tabernáculo para o meio do povo, o que tinha? Pensa comigo, a pergunta que ele me fez. Falei, Senhor, tinha fumaça, também tinha fogo, uma luz, tinha uma cortina, também tinha. E quem trouxe isso, filho? Eu falei, foi o Senhor. Isso tem problema para você? Eu falei, não, para mim não tem não, Senhor. Você vai falar com o povo da internet, porque não tem problema nenhum com isso. E não tenho mesmo. Mas nessa noite, o Espírito Santo me fez lembrar dessas coisas. Por quê? Porque isso não tem problema. Deus nunca colocou essas coisas, o fogo, a fumaça do incenso, a mesa, os pães, a cortina. Deus nunca fez nada disso para que isso tirasse a nossa visão daquilo que é correto, que é Ele. Então, se tem parede preta, se tem luz, se apaga a luz, se acende a luz, para nós não pode fazer diferença. Porque para nós, aqui como Igreja Resgate, nós somos ministrados e ensinados porque é por Ele. É Ele o nosso foco. Não é nada disso. Mas se isso vai me ajudar a adorar, então isso, ok. Se Deus colocou todos esses detalhes, irmão, leia depois, acho que do Êxodo 25 até o 30, 31, foi Deus que fez. Deus falou assim, eu quero que faça assim. Mas se fizer assim, Senhor, vai sair fumaça. Mas eu quero que faça assim, mas se o Senhor fizer esse fogo desse jeito aí, vai fazer uma luz muito estranha, vai ficar com calor. Mas e essa cortina? E essa roupa do sacerdote? Senhor, para que tudo isso? Mas espera aí, é do jeito dele ou é do nosso? É do jeito de Jacó? Do jeito que Jacó fez ou é do nosso?
filha, vamos resolver essa questão toda? Você quer saber a verdade mesmo? Vai lá e chama os seus amigos e volta aqui. Você tem mais algum problema? Senhor, eu tenho mais um problema. E aí nós chegamos no versículo 20. E ela fala assim, Senhor, eu tenho mais um problema, antes de sair correndo desesperada, descabelada, para chamar o povo. O problema é o seguinte, olha, os nossos pais, eles adoravam. O teu povo diz que é lá, o meu povo diz que é aqui. Os nossos pais sempre adoravam. E parece que eu não me encaixo nisso, eu não consigo. Eu não consigo até hoje, o meu coração até hoje não encontrou o lugar. A minha mente, ela busca uma verdade, e meu coração clama pelo poço do Jacó, mas isso ainda não fez sentido para mim. E ela estava certa, porque não é sobre um lugar. É sobre uma pessoa. E diz o versículo 20, para a gente ler ele inteiro, ela fala assim, Senhor, os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem mesmo neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E ele encerra dizendo, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Primeira coisa que eu queria, para a gente caminhar para o fim, Jesus fala assim, olha, o seu clamor, ele é um clamor real. Existe realmente essa questão, onde adorar é o lugar correto. Mas deixa eu dizer uma coisa, vai chegar uma hora e fala, essa hora já chegou. Ou seja, essa hora está diante de você. O eu sou está diante de você, essa hora já chegou, está aqui, ó, diante de você. Em que os verdadeiros adoradores adorarão a quem? Ao Pai. Não diz adorarão ao bezerro, não diz adorarão a igreja, não diz adorarão ao dinheiro, a mamon, nada, ele diz adorarão ao Pai. E aí eu aprendo uma coisa, que não é qualquer um que adora, só adora quem é filho. Porque como vai adorar o Pai, se não é filho? E eles adorarão, não é de qualquer maneira, é em espírito e em verdade. Domingo nós cantamos uma canção aqui na ministração do Caio, que falava de um lugar. E eu queria que você pensasse em duas coisas nessa noite. A primeira é que não é sobre o lugar, não é sobre uma santidade, não existe essa questão do lugar santo. Mas também queria que você pensasse numa segunda coisa, este lugar aqui não é qualquer lugar. Este lugar aqui é um lugar separado, consagrado. Se Deus separou lugares, ambientes, se Deus prepara lugares, prepara ambientes e prepara corações, então não pode ser de qualquer maneira. Se Ele estabeleceu a forma de eu adorar, a forma, os utensílios do tabernáculo, como tudo tem que ser, não é de qualquer jeito. Mas o foco nessa noite não é também sobre um lugar. Ele diz assim, olha, vai chegar uma hora e ela está diante de você, que você vai ter a oportunidade de adorar em espírito e em verdade. E aí eu fico pensando, irmão, qual é a dificuldade que nós temos em adorar? Porque o Pai está procurando. Qual é a dificuldade que nós temos que faz com que o nosso Pai procure? Porque é que Ele precisa procurar pessoas que adorem ao Pai. E Ele direciona a adoração ao Pai. E não existe esses ciúmes. Ele fala, eu estou diante de você. Essa hora chegou, a oportunidade está aqui.
Eu queria que você pensasse duas coisas para a gente poder encerrar e orar. A primeira, que me faz mudar a mente, mudar meu coração, mudar de atitude, é que eu não posso ficar preso à adoração dos meus pais, à forma de adorar. Se eu tenho dos meus pais um ensinamento para prosperar, o apóstolo sempre dá esse exemplo aqui. Os nossos filhos, eles vão acima de nós. Se eu tenho a oportunidade de ir além, se eu tenho a oportunidade, eu sou chamado para ir além. Os nossos filhos vão além. É isso que nós ensinamos aqui. Então, na adoração, eu preciso aproveitar essa oportunidade e ir além. Porque a adoração fala de uma entrega, fala de uma intimidade, fala de algo que exige um pouco de mim, ou às vezes exige tudo de mim. E nós não adoramos, por quê? Porque nós somos preguiçosos, nós somos às vezes omissos, nós não queremos entregar tudo. Ela saiu correndo, desesperada, e foi chamar o povo. E deixou para trás a vasilha. Que ela disse assim, não, a minha vasilha o senhor não vai usar. A vasilha já não fazia mais sentido. Por quê? Porque quando eu tenho a oportunidade de adorar, eu tenho que abrir mão de tudo. E a adoração aqui não é o momento do louvor. No momento do louvor eu adoro, mas a adoração fala de uma intimidade, de um relacionamento com Deus, de um conhecimento, de conhecer e de ser conhecido. Exige separação? Exige. Mas não é só isso. Ele pede o meu jejum? Ele pede. Mas não é só isso. Ele pede o que mais de mim? Eu não sei o que é que você precisa nessa noite deixar, como ela deixou a vasilha e saiu correndo, que não faz mais diferença. Entrega. E a segunda e última coisa que eu queria que você pensasse é que nós não podemos menosprezar com isso os nossos pais. Por quê? Porque nós pais que amamos os nossos filhos, quando nós erramos somos nós, né? Como dá certo é Deus. Mas quando nós erramos tentando fazer o certo, porque amamos os nossos filhos. Então, não é sobre adorar de maneira diferente, para mostrar para o pai ou para a mãe ou para o líder que adora melhor. Não é porque você dá glória a Deus e aleluia e ora em línguas que você adora melhor ou mais. É sobre honra, é sobre agradecer o caminho que os nossos pais fizeram. Olha, Jacó me trouxe até aqui. Abraão, Isaac, Jacó, eles me trouxeram até aqui. O apóstolo Edson me trouxe até aqui, o bispo Alex, o bispo Clodoaldo, o bispo Hernani, a pastora Avisa, todos eles, eu sou grato a Deus e me trouxeram até aqui, mas eu sei que Deus tem mais. Eu vou além, mas eu não posso esquecer dos meus pais. Eu não posso esquecer dos meus pais, dos meus líderes, dos meus pais. Por exemplo, hoje, a minha sogra está aqui conosco. É uma mulher que Deus salvou há muitos anos e ela fica firme. Ela é um exemplo no meio da família. Como é que se avança esquecendo desse exemplo? Como é que nós vamos avançar na adoração, na intimidade com Deus, esquecendo dos nossos pais? Então Jesus não estava dizendo para ela, olha, você é livre para adorar, você só precisa mudar a sua mente. Você precisa só mudar seu coração, mudar o foco, para você experimentar essa adoração verdadeira, honrando também os seus pais. Agora eu entendi.
Vamos comigo? Versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu, estou diante de você, eu sou a oportunidade de você adorar. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A vida dela mudou e ela pôde mudar a vida de outros. Eu queria que você, nessa noite, abrisse seu coração para essas novidades de Deus, para essa liberdade, essa oportunidade que você tem de ser livre. Qual é o cântaro que você precisa deixar nessa noite e sair correndo? No sentido de estar mais próximo dele, no sentido de anunciar quem ele é. Quais são os bloqueios, as barreiras? Por exemplo, eu fui criado num sistema totalmente romano. E como é que você tira isso? Como é que você para de fazer algumas rezas, algumas coisas, algumas estão na minha mente até hoje, e você para de fazer isso e fecha o seu olho e começa a falar com Deus, sem intermediário? Como é que você mal sabe orar português direito, e aí vem um povo que começa a falar xaramaná, e aí começa a falar umas palavras que você não entende? Como é que você muda isso? Mas você não pode fugir disso. Você pode ter dificuldade de mudar, mas você não pode fugir disso mais. Fala para o seu irmão, você precisa se entregar. Você é livre para adorar de maneira correta. Amém? Vamos nos colocar em pé. Irmão, eu queria cantar uma música, um louvor. Pode ser a última. A última que nós cantamos, para não judiar muito de vocês. E eu queria convidar a liderança da nossa igreja para estar aqui. Porque, sabe, irmãos, o que eu sinto no meu coração, a direção que Deus me deu, é que, bispo, eu não oro em línguas, mas eu tenho uma vontade de falar. E nessa noite eu queria deixar o cântaro. Irmão, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, quando eu recebi o dom de línguas, eu era seminarista presbiteriano. E eu fui convidado para ir num congresso em Londrina, eu estudava lá. E o nome do congresso, Londrina em Chamas. Só tinha pentecostal. E eu fui. E aí a pessoa que me convidou, ela disse assim: você quer que alguém ore por você? Eu disse assim: eu vi aquele monte de gente caindo, e eu presbiteriano falava: Jesus amado, vamos lá, pode orar. Eu só lembro da mulher colocando a mão na minha cabeça, o resto eu não lembro mais. E quando eu acordei, eu chorava, eu falava umas palavras que hoje eu sei o que é, mas na época eu não sabia. Talvez você esteja como eu, precisando que alguém coloque a mão na sua cabeça e não te ensine a orar, mas você se entregue, fala: não, eu quero orar em línguas, eu quero. Então, os nossos oficiais vão estar aqui para orar por você. Eu quero orar em línguas. Bispo, eu sofro de uma enfermidade e eu já fui várias vezes lá na frente para receber oração. Eu quero convidar você a vir nessa noite, porque pode ser essa noite, você não pode desistir. Nós vamos orar também por pessoas que precisam deixar algo. A vergonha, alguns pecados que você comete. Nós precisamos mudar a nossa mente, amém? Precisamos mudar de vida. Então, nessa noite você tem liberdade de dar um passo a mais.
para adorar, para avançar, para caminhar em liberdade. Então, o que é que você precisa deixar nessa noite? Aquela mulher esqueceu do cântaro e saiu correndo. Isso eu tenho vergonha de falar de Jesus. Então, essa é a noite de você receber poder, de você receber autoridade. Aliás, você já tem, você só precisa nessa noite confirmar isso no seu coração. Amém? Enquanto nós adoramos, você pode vir. Talvez eu não falei algo, mas você pode vir aqui e falar com o intercessor, com o líder aqui, com o oficial e falar assim: olha, eu quero que você ore por isso, por favor. E nós vamos adorar como igreja. Você pode sair a hora que você quiser do seu lugar.
Aleluia, 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 aleluia. Você que está no seu lugar, feche os seus olhos, ergue as suas mãos. Leva-nos nessa noite, Senhor. Leva-nos nessa noite, Pai. Leva-nos a um lugar que nós nunca estivemos antes, de intimidade, de entrega, de renúncia. Ajuda-nos nessa noite, neste lugar, a renunciarmos o nosso cântaro, a renunciarmos as nossas vasilhas, a renunciarmos, Senhor, para adorarmos, para darmos ao Senhor aquilo que o Senhor espera de nós como filhos. Muda a nossa mente, Senhor. Muda o nosso coração, muda a nossa vida. Liberta-nos de dogmas, de religiosidades, de costumes. Liberta-nos de nós mesmos, talvez, Senhor, de coisas que estão em nós e que precisam sair nessa noite. Espírito Santo, aumenta o nível de liberdade, aumenta a liberdade do Senhor, expande essa liberdade, essa graça em nós. Tira de nós os ensinamentos errados, Senhor, os costumes, as fontes, os caminhos que nós aprendemos, Senhor, as formas de te adorar, o jeito de te adorar que não te agrada. Perdoa-nos nessa noite, Senhor, quando nós te adoramos da maneira errada, quando nós buscamos o Senhor da maneira errada, quando nós nos posicionamos diante do Senhor, não como filhos. Perdoa-nos, Senhor, quando nós chegamos diante do Senhor, trazendo as nossas tradições e achando que isso vai nos aproximar do Senhor, quando o Senhor já estabeleceu o seu método, o seu jeito, quando o Senhor já estabeleceu para nós, o Senhor já trouxe para nós a liberdade, os dons, quando o Senhor já trouxe para nós o caminho, o Senhor já nos mostrou o caminho. Toca-nos nessa noite mais uma vez, Senhor, nós te pedimos. Aquele, Senhor, que não tem, Senhor, profetizado nessa noite, levanta essa voz, essa vida, Pai, em profecia. Senhor, aquele que orava em línguas, mas não tem orado, não tem desejado mais isso, reaviva isso, Senhor. Aqueles que não são, que querem, Senhor, que o Senhor nessa noite derrame sobre eles. Aqueles que precisam de um renovo, de um avivamento. Mas acima de tudo, Senhor, sobre a nossa mente, nessa noite, sobre o nosso coração, traz mudança de mente, traz mudança de vida. Senhor, leva-nos a este lugar, livres, libertos, Senhor, de maneira que nada em nós possa impedir o seu agir e o cumprimento das suas profecias para este lugar e para as nossas vidas.
para essa cidade, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai, como filhos espirituais, a honrarmos os nossos pais, a darmos a medida que é deles, Senhor. Senhor, nós agradecemos ao Senhor nessa noite pelos nossos pais, Senhor, pelos irmãos que oram por nós, os irmãos que pregam a sua palavra, que nos ensinam, que nos mostram o caminho, Senhor, como aquela mulher que era tão grata a Jacó, Senhor. Coloca gratidão no nosso coração pelos nossos pais. Você que está no seu lugar, agradeça aos seus pais espirituais, alguém que te evangelizou, alguém que ora por você, alguém que te ensina, que mostra o caminho. Agradeça ao Senhor pelos seus pais, pelas pessoas que abriram o caminho, pessoas, missionários que vieram e que ensinaram você a palavra. Seja grato a essas pessoas. Senhor, nós agradecemos e pedimos que o Senhor coloque em nós, no nosso coração, nessa geração, gratidão pelos nossos pais espirituais. Nós somos gratos por eles. Nós pedimos que o Senhor os abençoe. Nós somos gratos, Senhor Deus, por tudo que eles têm feito por nós, já fizeram, aos que já se foram, que já estão no Senhor. Pai, nós somos gratos, porque o Senhor colocou essas pessoas nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Nessa noite nós clamamos, ajuda-nos a ir além. Muda em nós. Enquanto nós saímos daqui, nós fomos dormir, comer um lanche, algo, Senhor, uma refeição, que o Senhor continue trabalhando em nós, que essa palavra possa produzir os frutos necessários, aquilo que o Senhor deseja. Enquanto nós estivermos dormindo, que o Senhor traga à nossa mente, ao nosso coração, talvez em sonhos, talvez em visões, que o Senhor possa gerar em nós as mudanças necessárias. E nos ajuda, Senhor, a adorarmos o Senhor como filhos, a não perdermos o foco de quem o Senhor é, de quem o Senhor é o nosso Pai. Obrigado por essa revelação e obrigado pela identidade de filho que o Senhor colocou em nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Peço que o Senhor nos abençoe como igreja nessa noite, que o Senhor nos leve em paz para nossa casa, que o Senhor nos ajude a deixar aqui neste lugar, de uma maneira profética, as nossas vasilhas, aquilo que nós não precisamos mais, que nós usamos como os nossos pais usaram, mas nessa noite nós renunciamos, nós deixamos neste lugar, nós deixamos neste lugar as nossas vasilhas, Pai. Nós não queremos mais adorar de maneira errada, nós queremos adorar de maneira correta. Usa, Senhor, tudo que glorifica o Senhor, continua usando, Pai. Tudo que nós aprendemos com os nossos pais, continua usando em nós, aprimorando isso em nós. Mas nessa noite, nós deixamos neste lugar. Nós não queremos mais adorar da maneira errada, nós queremos fazer da maneira correta, porque o Senhor tem essa maneira. Nos leva em paz para nossa casa, abençoados, guardados, que ao sairmos daqui, sejamos guardados pelo Senhor, que os teus anjos nos acompanhem. Libera, Senhor, dá ordem aos teus anjos para que nos acompanhem. Se alguém, Senhor, entrou neste lugar enfermo, nós declaramos, Pai, que sai deste lugar curado. Se alguém entrou sem esperança, nós declaramos, Pai, que a tua esperança verdadeira seja, Pai, nesse coração, nessa vida. Se alguém entrou neste lugar, Pai, Senhor, não crendo mais nas pessoas, na família, nos pais, desacreditado de pessoas, sem confiança nenhuma, Senhor, renova. Mostra que o Senhor é a nossa esperança, mas o Senhor continua usando vidas para nos abraçar, para nos entregar, para nos ministrar da sua palavra, Senhor. Nos leve em paz. E ainda, Senhor, que amanhã seja sexta-feira, talvez o último ou penúltimo dia de trabalho. Nós declaramos, Pai, dias de prosperidade, Senhor, sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos negócios. Nós queremos que o Senhor vai nos surpreender ainda nesses dias, ainda nesse mês de agosto, o Senhor vai nos surpreender. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz. Dê um abraço no seu irmão. Libera a ele uma palavra de vitória. Em nome de Jesus. Se você precisa ainda de oração, você pode vir à frente. Desse lado aqui os pastores estarão orando por você. E desse lado aqui o ministério profético
Se você precisa de oração, você pode vir. Deus te abençoe em nome de Jesus.